Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Pai Celestial chegue a ti-vos nesta manhã de sexta-feira e cubra a sua mente, que estou cansada depois de uma semana inteira de decisões e responsabilidades. Que ela cubra o seu corpo, que carrega um cansaço que o sono muitas vezes não consegue apagar por completo. Que ela cubra a sua família, cada pessoa que você ama e que vai estar mais perto de você neste fim de semana que se aproxima. E que ela cubra a sua casa, esse lugar onde você descansa, mas onde às vezes também carrega em si o peso do mundo. Hoje, sexta-feira, dia 19 de junho de 2026, estamos no tempo comum da igreja, esse tempo que não tem a grandiosidade das grandes festas, mas que tem algo profundo, a certeza de que Deus é presente nos dias simples, nas manhãs de sexta-feira como esta, nas vidas que parecem comuns, mas que carregam, cada uma estria nica diante dos olhos do Pai. Eu quero chamar este dia de a sexta-feira da entrega, porque existe algo que eu preciso te dizer nesta manhã, e eu quero que você oua com o coral aberto. Você não foi feito para carregar tudo sozinho. E talvez seja exatamente isso que vocês fazendo agora, sem nem perceber. Fica comigo até o final desta hora, porque hoje o Senhor tem uma palavra que pode mudar a forma como vive-nos hoje, mas todos os dias que voade depois deste. Me deixa te perguntar uma coisa. Como estão as suas mãos nesta manhã? No as mãos de carne e osso, embora elas também estejam cansadas. Eu falo das suas mãos espirituais, aquelas que seguram tudo que você carrega por dentro, estou abertas ou estou fechadas, estou livres ou estou tu apertadas, tu cansadas de segurar, que você nem percebe mais o esforço que isso exige, porque eu conheço gente que chora no banheiro, não porque o banheiro seja um lugar de tristeza, mas porque é o único lugar da casa onde existe uma porta que tranca, onde ninguém vai perguntar o que aconteceu, onde você pode finalmente deixar cair o que estava sustentando com tanto esforço lá fora, na sala, na cozinha, na frente dos filhos, na frente do marido, da esposa, dos pais. Eu conheço gente que não dorme noite, que vira de um lado para o outro enquanto a mente faz contas que não fecham, repassa conversas que não resolveu, antecipa problemas que talvez nem aconteçam, mas que roubam o sono de hoje. Eu conheço gente que abre o aplicativo do banco com o coral na garganta, que olha para aquele número e sente um aperto no peito, porque sabe que não é suficiente e não sabe de onde vai tirar o resto. Eu conheço gente que aprendeu a fingir que este bem, que treinou o sorriso, ajustou a voz e responde tu bem, obrigado mesmo quando por dentro e se sentindo prestes a desabar. Eu conheço gente que esperando um resultado de exame e tem medo de atender o telefone, que estou cansada do trabalho de um jeito que vai além do corpo, uma exausto que chega na alma, que sente, mesmo rodeada de pessoas, uma sólido que ninguém parece perceber. Talvez você seja uma dessas pessoas nesta sexta-feira, e talvez você tenha entrado neste dia com as mãos fechadas, tu cansadas de segurar, que nem percebeu mais o peso que estou carregando. Porque assim que funciona o cansaço profundo, ele vai se acumulando tu devagar, que num certo momento, você esquece como era se sentir leve. Antes de continuarmos, eu quero te convidar a fazer um gesto de fucudor. Se alguma coisa do que eu disse tocou você, clica no gostei deste vídeo agora. Não como um clique qualquer, mas como um jeito de dizer para Deus, Senhor, eu escolho abrir as mãos hoje. E nos comentários, escreve esta frase, Senhor, eu entrego a ti o que não consigo mais carregar. Escreve com forcondo, porque tem comentário que vira clamor diante de Deus. Tem palavra digitada com coral apertado que sobe ao como oral sincera. Talvez algum leia o seu comentário hoje e encontre coragem para fazer a mesma entrega. Agora, eu quero te mostrar a palavra que Deus preparou para você nesta sexta-feira. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, escrito assim, lanando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa essa palavra entrar devagar.
A palavra lanando, no grego original, carrega um sentido muito específico. No fala de levar um pouco a cada dia, de carregar uma parte e deixar o resto para depois. Fala de um gesto único, decidido, definitivo. Como quem tira um casaco pesado dos ombros e o entrega de uma vez sem olhar para trás. E olha arraso que Pedro disse porque você forte o suficiente, no porque você vai conseguir resolver tudo. Arraso, porque ele tem cuidado de você, no porque você merece descansar, no porque você já fez o suficiente, mas porque existe algum que cuida de você, e esse cuidado não depende do seu esforço. Ele simplesmente, eu não preciso carregar o que junto entreguei a Deus. Guarda essa frase no coral, nesta manhã. E antes de aprendermos a abrir as mãos de verdade, eu preciso te mostrar uma mulher que passou 12 anos carregando uma dor que ninguém conseguia resolver. 12 anos sendo rejeitada, 12 anos gastando tudo o que tinha em busca de cura, 12 anos sem esperança humana. E o que ela fez num momento de desespero total mudou tudo. Porque às vezes a Fudas não precisa de muitas palavras, precisas uma cor de uma estendida. Continua comigo. Antes de seguirmos, eu preciso te dizer uma coisa, com toda a certeza do meu corá. Deus não abandonou, vote. Mesmo que esta semana tenha sido difícil, mesmo que a resposta que você espera ainda não tenha chegado, mesmo que o câncer pareça maior do que a sua fé hoje, o que vocês vivendo agora, o fim da sua estria, apenas um capítulo. E Deus continua escrevendo, mesmo nas páginas que você leitor ainda não consegue ler. Ele está agindo mesmo no que você não vê. Como a raiz de uma árvore que trabalha embaixo da terra, no escuro, sem que ninguém perceba, enquanto o tronco continua de pulpro. Vote, talvez vocês vejam o que está faltando, mas Deus diz preparando o que vem. E para te mostrar isso de um jeito que toca o coraú, eu quero te levar a uma multidão apertada, numa estrada poeirenta, 2000 anos. Havia ali uma mulher. O texto sagrado não diz o nome dela, mas diz o suficiente para que qualquer um de nós a reconheça. Ela sofria de um fluxo de sangue havia 12 anos. 12 anos sangrando sem parar. 12 anos sendo considerada impura pela sociedade. Afastada do templo, afastada do convívio, afastada ato do toque humano mais simples. A Bíblia diz que ela tinha gastado tudo o que possua com médicos e mesmo assim, em vez de melhorar, ela piorava. Imagine o peso dessa frase, 12 anos, tudo o que tinha, e piorando, essa mulher conhecia a exaustio de tentar tudo e ver as coisas continuarem do mesmo jeito ou piores. Ela conhecia o silêncio de quem está com tem mais ninguém para contar sua dor, porque está contou tantas vezes que as pessoas se cansaram de ouvir. Mas um dia, ela ouviu dizer que Jesus estava passando, e dentro dela nasceu um pensamento simples, quase desesperado. Se eu tu somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela não pediu uma audiência formal, não preparou um discurso explicando os 12 anos de sofrimento. Ela fez uma coisa, estendeu a mão, atravessou a multidão apertada com o pouco de fora que ainda tinha e tocou a borda do manto dele. E imediatamente o sangramento parou. Jesus, no meio de toda aquela gente, parou e perguntou, quem tocou em mim? Não porque ele não soubesse, mas porque ele queria que ela fosse vista. Que aquela mulher, que vivia invisível 12 anos, fosse reconhecida diante de todos. E ele disse a ela, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E o mesmo Deus continua agindo hoje. O mesmo Jesus que parou para uma mulher na multidão este presente nesta oral agora, e ele está dizendo para você o que disse para ela. Você não precisa de palavras perfeitas, você não precisa de uma fula gigante. Você precisa estender a mão. E outra imagem que eu quero trazer para você nesta manhã. A imagem de um homem que antes de ser rei, viveu anos fugindo, escondido em cavernas, sem saber se sobreviveria até o dia seguinte. O nome dele era Davi. Em um dos seus salmos, escrito provavelmente numa dessas noites de medo e exausto, ele deixou uma frase que atravessou os culos. Lana sobre o Senhor a tua carga, e ele te sustentar. Essa não bende a frase de algum que nunca sofreu,
a frase de um homem que chegado ao limite das preias fúrias. Davi não tinha como se proteger do excito que o perseguia. Suas próprias musnu eram suficientes. Mas ele aprendeu algo que mudou tudo. As muçulmanas têm um limite, as mus de Deus no tamim. E ele escolheu lanar, no guardar, no controlar, no fingir que estava tudo bem, lanar sua carga sobre o Senhor. E foi sustentado. Uma mu que se estende para tocar, uma mu que se abre para entregar. Exatamente isso que a palavra de Deus está te convidando a fazer nesta sexta-feira. Você não precisa de uma perfeita, você não precisa de uma hora elaborada. Você precisa de um gesto verdadeiro. Eu quero te contar sobre uma mulher chamada Rose Inglela. Rosgela tem 47 anos e costureira em Recife. Criou os 2 filhos sozinha depois que o marido foi embora. E para complementar a renda, pegava encomendas de costura à tarde da noite. Os dedos dela carregavam calos de tantos anos com agulha e tesoura. Numa manhã de sexta-feira, depois de entregar um trabalho atrasado porque a mina de costura tinha quebrado, ela se sentou no meio de um monte de tecido inacabado e começou a chorar, não exatamente pela mina pura, mas pela sensação de que ela sempre tinha que sustentar tudo sozinha, sem que nada pudesse desmoronar. Ela se lembrou de uma frase que a mãe dizia quando ela era pequena: "Lanha a tua carga sobre o Senhor." Pela primeira vez em muito tempo ela ficou quieta, colocou as 2 mãos calejadas sobre os joelhos, abriu as palmas para cima e disse em voz alta: "Senhor, eu não consigo mais, eu entrego." Ela me contou depois. A mina continuou quebrada, mas o coraís ficou mais leve, como se alguém tivesse vindo ajudar a carregar uma parte do peso que ela vinha sustentando sozinha tempo demais. Talvez você precise fazer o mesmo gesto agora. Se você puder, respira fundo. Coloca a mu sobre o peito, fecha os olhos e abre as palmas das suas mus, como Rosgela fez, como aquela mulher na multidão fez quando estendeu a mu para tocar o manto de Jesus. Você precisa de palavras perfeitas, você precisa de os abertas diante de Deus. Agora, com as mãos abertas como Rosgela, como aquela mulher na multidão, como Davi no deserto, vamos falar com Deus juntos. Traz tudo que pesa, traz o que você não consegue mais carregar sozinho. Pai amado, Deus de toda ternura e de todo cuidado, nos chegamos a Ti nesta manhã de sexta-feira com as mãos abertas diante do Teu trono. Não com as mãos fechadas de quem ainda tenta resolver tudo sozinho, mas com as mãos abertas de quem finalmente entendeu que existe algo maior que cuida de cada detalhe da nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado porque esta sexta-feira chegou e com ela a certeza de que mais uma semana foi vivida sob o Teu olhar. Obrigado porque Tu's o Deus que tem cuidado de nós, como dizes em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Tu's o Deus que viu aquela mulher na multidão, que conhecia a dor escondida 12 anos e a tocou com ternura. Tu's o Deus que sustentou Davi nas noites mais escuras do deserto, quando ele tinha mais forças próprias para continuar. Numes te oferecemos esta sexta-feira, Senhor, com cada compromisso que ainda precisa ser cumprido, com cada conversa que vai acontecer, com cada decisão pequena que vamos tomar ao longo do dia. Antes que o mundo tome conta deste dia, te damos este dia primeiro. Perdoa-nos, Pai. Perdoa as vezes em que tentamos carregar tudo com as nossas príforas, como se Tu não estivesses presente. Perdoa os momentos em que duvidamos do Teu cuidado, em que a ansiedade falou mais alto do que a faeque, em que reclamamos baixinho em vez de orar. Senhor, eu lanho sobre Ti toda a minha ansiedade. A ansiedade do trabalho que nunca parece terminar, a ansiedade da conta que is vencendo, a ansiedade da SAD que me preocupa, do exame que ainda espero, da dor que carrego e não sei explicar. Como aquela mulher estendeu a mão pela fora, mesmo cansada, mesmo sem forças, eu estendo a minha agora. Como Davi lanhou a sua carga sobre Ti numa caverna escura, eu lanho a minha nesta manhã de sexta-feira. Eu não preciso carregar o que já te entreguei a Deus. Cura as nossas emóis, Pai. Toca naquele que chora no banheiro,
porque que único lugar privado que sobrou dentro de casa. Toca naquele que finge estar bem na frente da família, enquanto por dentro e se quebrando em silício. Toca naquele que sente, mesmo rodeado de gente, uma solidão que ninguém parece perceber. Toca no lugar onde ninguém mais vive, Senhor, onde isso tu alcanas. Abençoa as nossas famílias, Pai. Que este fim de semana que se aproxima seja um tempo de presença verdadeira, não apenas de corpos no mesmo espal. Abençoa Rosmúgela e todos que, como ela, trabalham com as próprias mãos, calejadas pelo esforo de rio, para sustentar quem amam. Que o teu cuidado alcance cada casa, cada mesa, cada conversa que precisa ser reparada. Olha para quem expor com medo de abrir o aplicativo do banco, Senhor. Para quem esperando um resultado de exame e tem dificuldade de respirar fundo. Para quem exausto de um trabalho que consome mais do que devolve. Que a tua provisão alcance cada necessidade e que a tua paz governe cada mente cansada. Protege-nos, Pai, daquilo que tenta nos roubar a paz que acabamos de receber. Protege-nos do espírito de ansiedade que insiste em voltar depois que Jude entregamos a carga. Da voz que sussurra que precisamos pegar de volta o que Jude lanamos sobre ti. Que a nossa paz não dependa de as circunstâncias mudarem, mas da certeza de que a tua mãos segurando o que entregamos. Em nome de Jesus, eu declaro paz sobre cada mão que se abriu nesta manhã para entregar o que pesava. Declaro cura para cada dor guardada em silício, escondida no banheiro, chorada na cama, noite quando ninguém. Declaro liberta que de toda a carga que não foi feita para ser carregada por mãos humanas. Declaro proteio sobre cada família que vai se reunir neste fim de semana. Declaro caminhos abertos para Rosângela e para cada pessoa que trabalha com as próprias mãos para sustentar quem ama. Declaro esperança para quem esperando uma resposta que ainda não chegou. Eu não preciso carregar o que justo entreguei a Deus. Agora, deixa eu falar diretamente com Voque. Vote no este sozinho nesta sexta-feira. Deus ouviu as suas lírimas. As que carram no banheiro quando Vocho fechou a porta e finalmente deixou cair o que vinha sustentando. As que carram em silêncio, na cama, noite, quando ninguém mais estava olhando. Ele viu cada uma e nenhuma se perdeu. Imagina sua mão aberta agora, exatamente como Voque e amor de Deus se colocando sobre a sua mão para tirar nada de você, mas para sustentar junto, para carregar com você o que você precisa mais carregar sozinho. Rezemos juntos as palavras que o próprio Jesus nos ensinou, com as mãos ainda abertas diante do Pai. Pai nosso, que estais nos comade, santificado seja o vosso nome, venha no vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no cu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E pedimos a intercessão de Nossa Senhora, que também entregou tudo nas missões de Deus, quando disse sim ao anjo, sem saber o caminho inteiro que viria depois. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que a bondade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre Voque, sobre a sua mente, sobre o seu corpo, sobre a sua família e sobre a sua casa nesta sexta-feira, e permaneça para sempre. Que este dia seja marcado no ar pelo peso que você carregou, mas pela entrega que você fez. Viver esta sexta-feira sabendo que as suas mãos estão vazias do que pesava e cheias da presença de Deus. Se esta horário tocou você de alguma forma, pensa em algum que também com as mãos cheias demais hoje. Encaminha este vídeo pelo WhatsApp, sem precisar explicar nada. Apenas um gesto simples, dizendo sem palavras: eu pensei em Voque. Às vezes, a maior prova de amor, simplesmente lembrar algum de que pode soltar. Obrigado por orar comigo nesta manhã. Que Deus te abençoe
te guarde e te conduza com mãos abertas por todos os caminhos desta sexta-feira. Em nome de Jesus. Amém.